Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico pela Rede Atualizada de Ensinos. Nós vamos dar continuidade ao assunto chamado regra de 3 simples, que nós começamos na aula anterior, resolvendo 2 exercícios aplicativos do que nós comentamos na aula passada. Então vocês podem acompanhar na telinha a leitura do primeiro exercício, que diz assim: um granjeiro tem ração para alimentar 32 galinhas durante 22 dias. Após 4 dias, resolve comprar mais 4 galinhas. Quanto tempo durará as provisões se a ração de cada galinha não for diminuída? Muito bem. Então, o que é importante você perceber na leitura do exercício, do texto, é você identificar quais são as grandezas envolvidas no problema. Porque para você definir se a regra de 3 é simples ou composta, você terá que identificar, primeiro, a quantidade de grandezas que estão envolvidas. Então, vamos lá. Vamos tentar imaginar, vamos tentar visualizar a situação. A questão diz assim, ó. Vamos supor que você tem aqui uma quantidade de ração. Ok? E segundo o texto, essa quantidade de ração, ela consegue alimentar 32 galinhas durante 22 dias. Então, o granjeiro foi e comprou ração suficiente para alimentar 32 galinhas durante 22 dias. Aí ele diz assim no texto: após 4 dias, ele comprou mais 4 galinhas. Ou seja, ele teve que, após 4 dias, alimentar não só 32 galinhas, e sim 32 mais 4, 36. Então a pergunta é: quanto tempo ele vai conseguir alimentar essas 36 galinhas com a ração que dispõe? Então ele havia feito um planejamento para 32 galinhas. Mais 4 dias após, ele adquiriu mais 4, então passaram a ser 36. Então furou esse planejamento. É exatamente isso que o problema pede. Qual é o tempo necessário para alimentar essas 36 galinhas com a ração que ele tem disponível? Muito bem. É um problema cuja solução matemática é muito simples. Porém, você tem que ficar atento a um detalhezinho. E é esse detalhe que é fundamental para eu acertar ou errar o problema. Muitas vezes esse detalhe passa batido na hora da prova, né? Principalmente por causa do estado emocional do concurseiro. Ele não lê direito o texto, ele não fica atento a esse detalhe e acaba perdendo uma questão muito simples. Vamos lá. Primeiro, as grandezas envolvidas são 2. Quantidade de galinhas e tempo. Por terem apenas 2 grandezas, estou diante de um problema de regra de 3 simples. Muito bem. Agora que análise importante. Quando o granjeiro comprou essa ração, as galinhas começaram a comer essa ração. Quantas galinhas eram? 32. Quando ele fala
passado após 4 dias, significa o seguinte: ele tinha um planejamento para 22 dias. Passaram-se 4. Então eu digo assim: agora a ração que eu disponho, seguindo o planejamento original, daria para apenas 18 dias. Esse é o detalhe importante que eu tenho que levar em consideração. Eu tinha ração para alimentar 32 galinhas durante 22 dias. Como se passaram 4 dias, agora eu tenho ração para alimentar 32 galinhas em 18 dias. Sérgio, de onde é que você tirou o número 18? 18 é a diferença de 22 para 4. O meu planejamento era que eu tinha ração para alimentar 32 galinhas durante 22 dias. Como já se passaram 4, então eu tenho ração para alimentar 32 galinhas em 18 dias. Ora, como ele adquiriu 4 galinhas, então agora eu não tenho mais 32, e sim 36. E a ração que eu disponho já não vai mais ser possível para alimentá-las durante 18 dias, e sim X dias. Então agora tem mais galinhas para comer a mesma ração. Percebem? A questão é relativamente simples, mas ela tem uns detalhes que vai ser muito importante para definir se eu vou acertar ou errar o problema. Ok. Regra de 3 simples, porque são 2 grandezas. Agora, que tipo de relacionamento tem essas 2 grandezas? Vamos pensar. Quanto mais galinhas existirem, menos tempo vai durar essa quantidade de ração. Lembre-se que eu tenho uma quantidade de ração que vai ser consumida. Portanto, quanto mais galinhas tiver, menos tempo demora essa quantidade de ração. Mais galinha, menos tempo. Mais galinhas, menos tempo. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. E como é que eu faço para traduzir essas palavrinhas? Simples. Se são grandezas inversamente proporcionais, eu coloco uma seta para cima, outra seta para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Caracterizando que são inversamente proporcionais. Agora é só seguir a seta. X está para 18, X está para 18, assim como 32 vai estar para 36. X sobre 18, 32 sobre 36. Ora, como 36 é múltiplo de 18, eu posso simplificar. 18 vezes 2, 36. Portanto, x será o equivalente a 32 sobre 2. Ou seja, 16. 16 o quê? 16 dias. Então, ao adquirir 4 novas galinhas, essas 36 galinhas vão consumir o total de ração em apenas 16 dias. E isso nós encontramos na alternativa letra A. Perfeito? Como eu disse antes, a solução matemática é muito simples, mas eu tenho que ficar atento a certos detalhes que são muito importantes para que eu possa acertar o problema.
Perfeito, pessoal? Legal. Vamos fazer um segundo exercício agora, que você já pode ir acompanhando na telinha, que é uma questão que caiu numa prova da Fundação Getúlio Vargas. Devo adiantar que todas as bancas examinadoras colocam regra de 3 dentro dos seus editais. É um assunto simples, é uma ferramenta rápida e fácil de você aplicar na solução de problemas, e você não vai encontrar edital de matemática que não tenha regra de 3. E detalhe, eles colocam isso no edital e cobram na prova. Porque às vezes um determinado assunto está presente no edital e ele não aparece dentro da prova. Mas esse é um assunto que com certeza estará no edital e com certeza vai aparecer na prova. Ok, pessoal? Então vamos lá para a leitura do segundo exercício, que diz assim: em um encontro de artistas, o cadastro dos participantes mostrou a distribuição de pessoas de acordo com sua área de atuação. Essa distribuição pode ser vista na tabela a seguir. Música, 25%, literatura, 15%, cinema, 22% e teatro, 18%. Artes plásticas, 12% e outros, 8%. Esses dados podem ser representados em um gráfico de setores como abaixo. O ângulo central do setor que representa os artistas de teatro mede aproximadamente. Então, o exercício diz assim: eu tenho aqui um gráfico que ele chamou de gráfico de setor. Esse é um assunto que é olhado, que é visto dentro das noções de estatística. Então, realmente, isso aqui é chamado gráfico de setor. Tem um nome popular, né? Gráfico pizza. Para lembrar que nós temos aqui uma pizza, que é a parte central. Ele dividiu isso aqui em fatias. Aqui ele colocou o teatro. Aqui ele colocou o A de artistas plásticos. Depois ele colocou aqui um O, outros casos. Depois ele colocou aqui um M de músicos. Depois ele colocou aqui um L de literatura. E finalmente aqui ele colocou um cinema. Então, aqui estão os participantes de um encontro de artistas. Teatro, artistas plásticos, outros, músicos, literatura e cinema. Muito bem. A pergunta dele é a seguinte: qual é o ângulo central do setor que representa os artistas de teatro? Então ele está querendo saber de você o seguinte: quanto mede esse ângulo central? Essa é a abertura que ele está pedindo. Qual é o valor do ângulo central relacionado na fatia dos artistas do teatro? Bom, você deve estar pensando assim: tá, mas isso aí não é geometria? Calcular ângulo, né, não faz parte da geometria plana, no caso? Sim, é um problema de geometria. Certamente, nessa prova da Fundação Getúlio Vargas, tinha lá no edital alguma coisa relacionando com geometria das figuras planas. Então, o autor aproveita uma questão para envolver, no caso aqui, duas partes do mesmo edital. A questão da geometria plana e agora a questão da regra de 3. Perfeito? Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema por regra de 3? Então, nós temos que pensar o seguinte:
Quando eu tenho uma volta completa numa circunferência, então, dar uma volta completa na circunferência significa eu percorrer um ângulo equivalente a 360 graus. Então, uma volta completa corresponde ao ângulo de 360 graus. Muito bem. Se nós pegarmos todo o gráfico, todo o círculo, uma volta completa, em termos percentuais, representam 100%. Ora, se 100% corresponde a um ângulo de 360 graus, agora vem a história aqui dos artistas do teatro. Essa fatia do teatro, segundo o texto, corresponde a 18%. Então, ele está dizendo que os artistas do teatro equivalem a 18% do total. Ora, se 100% corresponde a um ângulo de 360 graus, 18% vai corresponder a um ângulo X. Então, nós estamos relacionando uma grandeza representando porcentagem, com o tamanho do ângulo. E agora eu tenho que fazer a seguinte pergunta para saber se esse relacionamento é de forma direta ou de forma inversa. Então pensa, quanto maior a porcentagem, quanto maior o tamanho dessa fatia, maior ou menor será o ângulo? Pensa, quanto maior o tamanho da fatia, maior ou menor será esse ângulo? Maior, né? Então você fala o seguinte, quanto maior a porcentagem, maior será o tamanho do ângulo. Então nós estamos pronunciando a palavra maior duas vezes. Maior porcentagem, maior ângulo. O que nos remete a dizer o seguinte, então, são grandezas diretamente proporcionais. E se são grandezas diretamente proporcionais, nós temos que colocar as setas no mesmo sentido. Não importa se são para cima ou para baixo. O que importa é o fato de estarem no mesmo sentido. Portanto, as setas vão me orientar na montagem dos números. É só seguir a seta. 18 sobre 100, 18 sobre 100, igual a x sobre 360. Então percebam que eu estou literalmente seguindo as setas. Ora, nós podemos tirar um zero daqui com um zero de lá. Certo? Então fica 18 sobre 10 igual a x sobre 36. Bom, aqui um detalhe importante, apenas para nos ajudar a fazer continhas. Divisão por 10 é uma coisa muito fácil de ser feita. Então, eu te aconselho a não mexer nesse 10. Faça assim, ó. 10x igual a 18 vezes 36. Portanto, x será 18 vezes 36 dividido por 10. Então, nós vamos multiplicar o 18 pelo 36. 18 vezes o 36. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 24 e 4, 28. 6, 3. Então, aqui nós vamos ter 8. 14 vão 1.
Então nós teremos 648 dividido por 10. E a divisão por 10 é muito fácil. É só colocar a vírgula uma casa para a esquerda. 64,8 graus. Por isso que o texto da questão pede que você diga o valor aproximado. Então, aproximadamente 65 graus. Perfeito? Então é muito importante, ao resolver um problema de regra de 3, que você primeiro identifique se ela é simples ou composta. Quando tiver duas grandezas, simples. Ao identificar que a regra de 3 é simples, agora você identifica regra de 3 simples direta ou regra de 3 simples inversa. Ok? Bom, muitos alunos me perguntam em sala de aula ou até mesmo pela internet o seguinte: professor, quando a regra de 3 é simples, eu não coloco as setinhas, não. Eu faço direto, eu já multiplico cruzado. Pois é aí que mora o perigo. A multiplicação cruzada na regra de 3 simples só é possível quando ela for simples direta. Se ela for simples inversa e você multiplicar cruzado, você vai errar a questão. Então é por isso que a gente tomou a iniciativa aqui de sempre colocar as setinhas. Por quê? Porque a setinha me orienta na montagem dos números. E isso vai ficar mais fortemente evidenciado quando eu estiver resolvendo problemas de regra de 3 composta. Ok, pessoal? É como eu sempre digo, a melhor maneira de se fazer um problema é a forma que você sabe. Só que às vezes a gente nota que o aluno pega um determinado modo de fazer o problema e estende a outros tipos de exercício. E aí pode ser que não dê certo. Ok? Então no nosso próximo encontro, nós vamos resolver problemas de regra de 3 composta. E aí você vai ver como é fundamental eu ter esse conhecimento. Ok? Espero vocês, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.